Seja bem-vindo ao treinamento de sensores indutivos, que fazem parte da linha de sensores eletromagnéticos. Apresentaremos o princípio de operação, terminologia, onde podemos aplicar e também como entender nossas chaves de código para assim especificarmos nossa linha de sensores indutivos. Antes da criação de sensores indutivos de proximidade, muitas máquinas utilizavam chaves de fim de curso mecânicas para detectar a presença de objetos em aplicações gerais. As chamadas chaves fim de curso foram muito utilizadas no passado, porém foi percebido algumas desvantagens devido ao seu princípio de operação mecânica, pois a detecção do objeto era baseada em contato mecânico com o alvo, e esta característica causava desgaste mecânico nos dispositivos e, consequentemente, altos índices de substituições de produtos. Foi assim que percebeu-se a necessidade de dispositivos que detectassem alvos sem a necessidade de contato, e sim proximidade. Com isso, a Pepperfuchs foi a pioneira na tecnologia de sensores de proximidade pelo princípio indutivo, e ainda com vantagem de uma série de sensores chamados Variconte, que possuem um invólucro compatível que permite manter as mesmas dimensões de fixação das chaves mecânicas para facilitar a substituição. Nesta tabela nós podemos ver algumas vantagens dos sensores indutivos quando os comparamos com as chaves mecânicas. Sensores indutivos possuem grandes vantagens, pois seu tipo de detecção é sem contato, e sem desgaste mecânico é possível uma vida útil maior dos sensores, além de outras características como alta frequência de chaveamento para aplicações com detecções em alta velocidade. Atualmente, a maioria das máquinas são projetadas com a utilização de sensores indutivos de 2 ou 3 fios, devido às suas características de detecção sem contato e a alta confiabilidade dessa tecnologia. Já nas aplicações com uma instalação mais antiga, a chave de fim de curso pode ser facilmente substituída por um sensor indutivo. Sensor de proximidade é um termo genérico para definição de dispositivos que detectam a presença de um material ou objeto dentro de uma distância de operação definida pelo modelo do sensor. Os sensores indutivos são sensores de proximidade que detectam objetos metálicos que estejam dentro de uma distância definida a partir da face do sensor. Devido ao seu princípio de operação, os sensores indutivos apresentam alguns outros benefícios, como alta durabilidade, pois sem o contato com os alvos de detecção não haverá desgaste mecânico e, consequentemente, uma vida útil maior. Imunidade à vibração ou umidade, pois esses sensores possuem sua eletrônica interna selada por uma resina injetada. E o rápido chaveamento devido à eletrônica das saídas destes sensores. Princípio de funcionamento. Como podemos ver aqui, o sensor indutivo é formado por 4 principais conjuntos: bobina e circuito oscilador, que definem o alcance da detecção indutiva através da energia fornecida à bobina e transformada em um campo eletromagnético emitido diretamente pela face do sensor. O trigger, que é responsável pelo disparo da detecção do elemento metálico através do monitoramento da diminuição da amplitude do oscilador quando afetada pela presença do metal no campo eletromagnético. E então, aciona a saída elétrica que representará a detecção do alvo metálico. Falando um pouco sobre terminologia, quando falamos em distância sensora de um sensor indutivo, diversos termos e definições vêm à tona. Dentre eles temos distância sensora nominal, conhecido pela sigla SN, é uma distância sensora baseada em um alvo padrão, com dimensão e material definidos, operando em condições ideais. Porém, sabemos que condições perfeitas, sem influências externas, não podem ser garantidas em todos os casos. Para isso, temos a distância assegurada. Distância sensora assegurada, conhecida pela sigla SA, é uma distância sensora que possui um fator seguro para a detecção do alvo padrão em uma distância garantida, já considerando os desvios causados por condições não ideais. Um cálculo simples que pode ser feito é utilizar a fórmula onde a distância assegurada
é igual à distância nominal vezes 0,81, e assim representando a distância assegurada como 81% da distância nominal. Alvo padrão e fator de redução. As características do alvo metálico também afetam diretamente a distância sensora do sensor. Por exemplo, alvos metálicos pequenos têm um efeito de redução na distância de detecção do sensor, ou seja, alvos menores são detectados em distâncias inferiores a objetos maiores. Por isso, há a definição de uma dimensão indicada para um tipo de alvo padrão. No caso de uma placa de aço quadrada de 1 mm de espessura, sugere-se que a dimensão dos lados do alvo padrão seja 3 vezes maior a distância nominal. Outra característica do alvo que pode afetar a distância sensora é o tipo de material metálico usado neste alvo. A distância sensora nominal do sensor indutivo é baseada em um tipo de material padrão, geralmente aço com pouca taxa de carbono. Por isso, outros materiais podem vir a reduzir a distância sensora do sensor indutivo percentualmente. Esta característica é conhecida como fator de redução, pois trata-se de um percentual que mensura a redução do range de detecção do sensor. Sensores comuns sempre possuirão este fator de redução dependendo do tipo de metal detectado. Mas existe também alguns sensores especiais com a característica de fator de redução 1. Esta função permite que o sensor detecte qualquer alvo com 100% do range total, independente do tipo de metal utilizado. Para ilustrar melhor o que efetivamente é o fator de redução, vamos considerar o exemplo deste slide. Utilizando um sensor NBB10 30GM50E2 para detectar um alvo de cobre com dimensões padrões, temos um fator de redução de cobre igual a 30% e uma distância sensora nominal igual a 10 mm. Com estes dados, podemos realizar um cálculo e saber que um alvo de cobre será detectado a partir de 30% do valor da distância nominal de 10 mm, ou seja, 3 mm. A informação da redução de fator de um respectivo material é dada em todas as nossas folhas de dados. Uma outra terminologia muito utilizada é a chamada esterese. A esterese pode ser definida pela diferença de medidas entre o ponto de acionamento, ou seja, quando o sensor detecta o alvo metálico, e o ponto de desacionamento, quando o alvo metálico se afasta e sai do campo de detecção do sensor. Esta informação é dada em nossas folhas de dados em um valor percentual de 5% a 10% da distância nominal. Como podemos ver, se utilizarmos um sensor NBB10 da Pepperfuchs, com distância sensora nominal igual a 10 mm e uma esterese igual a 5%, teremos uma esterese de 0,5 mm. Uma terminologia bastante utilizada em aplicações de monitoramento de velocidade é a frequência de chaveamento. Trata-se de um número máximo de comutações que o sensor pode efetuar por segundo, ou seja, o número máximo de alterações do status de acionamento que o sensor pode efetuar por segundo dentro das condições ideais de operação e dimensões mínimas, conforme figura do slide. Basicamente, o sensor especificado para este tipo de aplicação deve possuir uma frequência de chaveamento maior que a frequência de operação da máquina. Por esse motivo, sempre deverá ser verificado se o sensor pode suportar a frequência máxima. Para esse cálculo, podemos utilizar a fórmula neste slide, onde F é igual à frequência do processo, R é igual ao número de rotação por minuto e N é igual ao número de dentes da roda dentada. Montagem e instalação dos sensores indutivos. Existem 3 tipos de montagem: montagem faceada, onde o sensor possui rosca até o topo da face sensora e o campo magnético é direcionado apenas na direção frontal. Os sensores faceados, em geral, possuem distâncias menores em relação aos não faceados. Montagem não faceada é quando o sensor não possui rosca até o topo da face sensora e o campo magnético é direcionado na direção frontal e também é emitido lateralmente. No caso da instalação em superfície metálica, deve-se respeitar certas distâncias em torno da sua face para que o sensor não fique sempre atuado. Montagem semifaceada. O sensor possui rosca até uma parte da face sensora e o campo magnético é direcionado na direção frontal e na direção lateral parcialmente. Os sensores semifaceados, em geral, possuem distâncias maiores em relação aos faceados. Falando um pouco sobre as saídas elétricas. Sensores indutivos possuem diversos tipos de saída elétrica.
O tipo de saída elétrica é definido pelo tipo de máquina e equipamento que o cliente utiliza, como o cartão de entrada do CLP do cliente, por exemplo. Antes de explicar os tipos de saída, é necessário entender o que significam os contatos NA e NF. Basicamente, um contato NA significa que quando houver um elemento metálico no campo de detecção do sensor, um contato fechará. Também são conhecidos como normalmente aberto, ou NO do inglês normally open, e não muito utilizado, mas também existente, o make function. Enquanto um contato NF significa exatamente o oposto, ou seja, quando o sensor detectar um alvo metálico, o contato de saída abrirá, interrompendo o circuito. Também são conhecidos como normalmente fechado, ou NC do inglês normally closed, e não muito utilizado, mas também existente, o break function. Agora que já entendemos o que é um contato NA ou NF, vamos falar um pouco sobre os tipos de saídas disponíveis na linha de sensores indutivos. O tipo de saída mais comum no mercado atual é a saída de alimentação com tensão de corrente contínua com conexão 3 fios PNP. Neste slide, é possível visualizar os diagramas elétricos das saídas 3 fios PNP e NPN com contatos normalmente abertos ou normalmente fechados. Saídas PNP. Esta saída possui um transistor tipo PNP que fornece um valor de tensão positivo para a alimentação da carga conectada à saída do sensor. Neste caso, a carga representa a entrada do cartão do sistema de controle, ou CLP, e deve ser ligada entre o negativo e a conexão do sinal de saída correspondente ao status do sensor. Esse tipo de saída possui uma nomenclatura Pepper-Fuchs, E2 para contato NA e E3 para contato NF. No caso da saída NPN, esta saída possui um transistor tipo NPN que fornece um valor de tensão negativo para a alimentação da carga conectada à saída do sensor. Neste caso, a entrada do CLP deve ser ligada entre o positivo da alimentação e a conexão do sinal de saída correspondente ao status do sensor. Esse tipo de saída possui uma nomenclatura Pepper-Fuchs E0 para contato NA e E1 para contato NF. Tais nomenclaturas serão melhor estudadas quando falarmos sobre a chave de código desta linha. Em geral, para identificarmos quando utilizar um sensor NPN ou PNP, basta que saibamos qual o tipo de sinal de entrada do CLP do cliente. Há também os tipos de saídas 4 fios DC. Tratam-se de saídas PNP ou NPN com contatos duplos, NA mais NF, em um mesmo sensor. Este tipo de saída oferece as mesmas funções de um sensor 3 fios, mas inclui ambos os status do contato NA ou NF em um único produto. Isso dá ao cliente a possibilidade de selecionar em um único modelo e usar o status do contato conforme a necessidade da aplicação. Também muito utilizado em aplicações com lógica de redundância, onde o cliente necessite monitorar os dois contatos simultaneamente. Estas são as saídas 2 fios. Funcionam como uma chave eletrônica chaveada para tensões de corrente contínua ou de corrente alternada. Elas também possuem diferentes nomenclaturas, dependendo do tipo de saída e contato elétrico. Na versão 2 fios DC, operam com tensões de corrente contínua e são bastante comuns em aplicações de monitoramento de válvulas. Já em aplicações com equipamentos um pouco mais antigos, ou com máquinas de movimentação de carga pesadas, que possuem alimentação por tensão de corrente alternada, os sensores com saída AC ou AC/DC são uma alternativa bastante utilizada também. Agora que toda a parte conceitual já foi apresentada, falaremos um pouco sobre o portfólio da linha de sensores indutivos. Serão apresentadas algumas características e variedades das linhas de sensores indutivos com formatos cilíndricos, retangulares e formatos especiais. Invólucros cilíndricos. O tipo de formato de um sensor é uma característica muito importante para a escolha de um sensor indutivo, pois na maioria das vezes o tipo de aplicação ou a máquina possuem algumas condições já definidas e limitadas em onde e em que dimensões é possível instalar o sensor. O formato mais utilizado nas indústrias é o invólucro cilíndrico. Sensores cilíndricos possuem uma grande variedade de comprimentos e diâmetros entre 3 a 40 mm, e por este motivo é comum encontrar uma ampla quantidade de instalações utilizando esse tipo de solução. Na linha de sensores cilíndricos também é possível encontrar diferentes tipos de conexões, sejam elas com cabos e conectores de diferentes tamanhos, e diferentes materiais de invólucros como plástico, latão niquelado e aço inox. Invólucros retangulares. Existem também sensores de formatos retangulares.
São invólucros com rãs geralmente maiores que os invólucros cilíndricos, e utilizados muitas vezes quando os cilíndricos não são aplicáveis aos tipos de instalações ou suportes da aplicação do cliente. Neste slide, é possível ver modelos retangulares e cúbicos de diversas dimensões para adequação em aplicações com distâncias sensoras entre 0,8 a 100 mm. Na linha de sensores retangulares, também é possível encontrar diferentes tipos de conexões, sejam elas com cabos ou conectores em diferentes tamanhos. Temos também invólucros plásticos em PBT e metálicos. Invólucros especiais. Há também sensores com invólucros especiais que costumam ser especificados baseado no estilo da instalação da máquina e as possibilidades de montagem. São eles: sensores slots, para detecção de objetos metálicos estreitos que movimentam-se pela ranhura em formato U do sensor e assim realiza-se a detecção do alvo. E, finalmente, sensores tipo anel, utilizado em aplicações de detecção de boia e contagem de peças ejetadas. Com o portfólio já apresentado, se faz necessário que saibamos onde podemos aplicar, em que tipo de mercado e que tipo de aplicações os sensores indutivos podem ser utilizados. Os sensores indutivos são adequados para uma grande variedade de aplicações, desde uma simples detecção de presença até aplicações mais avançadas, como monitoramento de velocidade e monitoramento de válvulas. Estas mesmas aplicações podem ser necessárias em inúmeros segmentos de mercados, como automobilística, alimentos e bebidas, usinas de açúcar e álcool, logística, terminais portuários, químicas, petroquímicas, papel e celulose, entre outros. A seguir veremos alguns vídeos com exemplos de aplicações. Nos próximos slides, veremos melhor como a descrição de códigos de sensores indutivos é formada, e assim poderemos entender melhor como especificar um sensor indutivo. Agora que já vimos algumas aplicações dos sensores indutivos, precisamos saber como especificá-los. Até este ponto, foram discutidos os conceitos básicos dos sensores indutivos, nos quesitos tecnologia, construção, montagem e conexão. Nos próximos slides, explicaremos brevemente o que exatamente significa cada caractere nas descrições dos sensores de proximidade. Neste primeiro slide, temos uma descrição NBN8, 18GM50, E2, C, V1, dividida em 5 grupos.
O primeiro grupo refere-se ao tipo de sensor, a série dele, tipo de montagem e a distância sensora do mesmo. Neste primeiro grupo, temos 4 caracteres. Baseados nas legendas do primeiro grupo, pode-se dizer que o primeiro caractere N informa que é um sensor indutivo. Dando continuidade à descrição, é possível identificar que este sensor indutivo é da série básica, com montagem não faceada e com uma distância sensora de até 8 mm. Neste segundo grupo, temos as características do formato do sensor. O primeiro caractere menciona o número 18, que quando em números, representará que trata-se de um sensor cilíndrico com o valor numérico do diâmetro do sensor. Neste caso, estamos falando de um sensor cilíndrico de 18 mm de diâmetro. No segundo caractere, encontramos a letra G, que indica que este sensor possui uma rosca métrica M18. Em continuidade da descrição, podemos saber que pela letra M, temos um invólucro, na maioria das vezes, em latão niquelado e um comprimento de rosca de 50 mm. Lembrando que essa descrição 18GM50 refere-se ao modelo cilíndrico. No caso de formatos retangulares, haveria descrições um pouco mais diferentes, considerando a família do invólucro e não suas dimensões. Vale lembrar também que possuímos alguns outros modelos com materiais diferentes, e não apenas o latão niquelado. Isso pode ser alterado também na chave de códigos. No grupo 3, temos os caracteres que representam o tipo de saída elétrica e também o tipo de contato, ou seja, normalmente aberto ou normalmente fechado. Vemos que na descrição acima, E2, este sensor possui uma saída PNP normalmente aberta. Se fosse necessário algum outro tipo de saída, poderíamos utilizar uma dessas siglas disponíveis nessa lista de saídas elétricas. Este quarto grupo nem sempre será utilizado, pois tratam-se de características especiais para aplicações singulares. O caractere C permite que saibamos que este sensor em específico possui a característica especial de imunidade contra campo magnético. Este tipo de sensor é muito utilizado em setores automobilísticos na área de body shop, onde há alta concentração de processos de soldagem. Como podem ver, existem outras características especiais também possíveis de compor nossos sensores. Por exemplo, sensores que deverão operar em altas temperaturas que excedam as temperaturas de operação de sensores convencionais podem ser especificados como T para até 100 graus Celsius ou, em casos mais agressivos, de 150 a 250 graus Celsius, onde utilizamos o valor de uma dessas temperaturas. O quinto e último campo refere-se ao tipo de conexão. Muitas vezes haverá códigos que terminem antes deste grupo, ou seja, este campo estará em branco, o que significará que aquele sensor possui uma conexão injetada de um cabo PVC ou PUR de 2 metros padrão. Porém, em alguns outros casos, haverá uma codificação do caractere V, adicionado de um ou mais números. Nestes casos, trata-se de algum tipo de conector. E em outros casos, haverá um número adicionado do caractere M, por exemplo, 5M. Isso significará que há uma conexão de 5 metros de cabo. Na descrição acima, podemos identificar que trata-se de uma conexão via conector M12, 4 pinos. Enfim, chegamos ao final da nossa chave de códigos do sensor NBN8 18GM50 E2CV1. Com isso, conclui-se que nesta especificação temos um sensor indutivo da série básica, montagem não faceada, distância sensora igual a 8 mm, invólucro cilíndrico com rosca M18 e comprimento de rosca igual a 50 mm, saída elétrica PNP contato NA, característica especial de imunidade a campos magnéticos e, finalmente, conexão M12, 4 pinos macho. Chegamos ao final do nosso treinamento. Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com o nosso departamento técnico. Acesse também nosso site www.pepper-fuchs.com.br.